Meus amigos e amigas, estamos aqui mais uma vez para conversarmos sobre um assunto bastante importante. Nós estamos na oitava da Páscoa. O que é a oitava da Páscoa? A igreja, diante da importância da Páscoa, a igreja celebra a Páscoa durante 8 dias. Não sei se você entende isso. Nós celebramos a Páscoa domingo, sábado à noite, domingo, mas a igreja estende a celebração da Páscoa por 8 dias. E você pode perceber aí que a igreja não comemora nenhum santo neste dia. É só a Páscoa durante 8 dias. Por quê? É o maior evento da cristandade. É o maior acontecimento da nossa história. Por causa do Cristo morto, ressuscitado, nós recuperamos o céu. Recuperamos o fato de sermos filhos de Deus, herdeiros do céu, herdeiros de Deus. E é isso que eu gostaria de conversar hoje. Convido você a entrar aí na nossa conversa. Você pode aí ir compartilhando com seus amigos. A Dorinha Araújo, Aparecida de Fátima, sejam bem-vindos. Jaci, Albuquerque, Estou hoje com um pouco de resfriado, mas devagarzinho nós vamos conversando sobre esse assunto muito importante. Bem, então você já entendeu a importância da oitava de Páscoa. É o acontecimento em que são 8 dias em que a igreja celebra a Páscoa do Senhor, para que a gente se beneficie das graças, se beneficie de tudo aquilo desse tempo favorável, desse dia da salvação, ok? Então nós podemos viver esse dia da mesma forma que vivemos a Páscoa, no domingo, pedindo ao Senhor as graças, as bênçãos que Ele tem para nós. E eu quero começar essa nossa conversa pedindo isso a Deus, que a alegria da Páscoa, o brilho da Páscoa, Senhor, a força da Páscoa transforme os nossos corações, transforme as nossas vidas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre pelos séculos dos séculos. Amém. Bem, meus irmãos, são muitas coisas que nós podemos conversar sobre a Páscoa. A primeira coisa que eu gostaria de conversar é que a Páscoa foi um acontecimento real. É um acontecimento que nós não temos provas, assim, vamos dizer, fotográficas, nada disso, mas é a prova que vem pela fé. O Dom Henrique, um grande bispo, ele dizia que exatamente isso, Cristo não deixou nenhuma prova assim, material da ressurreição, porque exatamente ele quer que seja um ato de fé. É o nosso passo da liberdade. Porque se você tem prova, aí já não é mais fé. Aquilo que você comprova, 2 mais 2, não é mais fé, é ciência. Deus quer que a gente acredite na ressurreição pela fé. Mas ele deixou as credenciais da fé. São Tomás de Aquino dizia, nós não podemos crer em qualquer coisa. Nós temos que crer naquilo que realmente nós encontramos as credenciais. Veja, credenciais não é a mesma coisa que prova. Ok? As credenciais são um conjunto de afirmações que levam você a dar um passo na fé, dentro da sua liberdade. Bem, meus irmãos, muitos querem negar a ressurreição de Cristo, mas é algo inegável. Todos os 4 evangelistas narraram com riqueza de detalhes a ressurreição de Jesus. É impressionante. E alguém pode perguntar assim, mas isso são provas do Evangelho, Isso pode ter sido inventado, pode ter sido um mito. Não, mas é muito interessante. Eu queria mostrar a você que há documentos que não são da igreja e que falam do Cristo morto. Ali, alguns querem dizer, não, o Cristo não morreu, não, ele foi apenas crucificado, mas depois os apóstolos tiraram da cruz, o reanimaram tal, e ele continuou vivendo. Não é verdade. Nesse livro que eu escrevi, que eu chamei de Por que Sou Católico? Nesse livro eu coloco aqui provas muito interessantes. Por exemplo, um escritor chamado Tácito, que é um escritor, um historiador romano, que viveu do ano 110 até o ano 113, portanto ali bem perto de Cristo. O Tácito, o nome dele era Publius Cornelius Tácitus. Aliás, ele viveu de 55 a 120, eu errei aqui a data. Ele nasceu em 55, veja bem, pertinho do Cristo, e morreu em 120. O Tácito dizia assim, um boato acabrunhador atribuía a Nero a ordem de pôr fogo na cidade de Roma. Então, para cortar o mal pela raiz,
Nero imaginou culpados e entregou às torturas mais horríveis esses homens detestados pelas suas façanhas, que o povo apelidava de cristãos. Olha, veja bem. Este nome vem-lhes de Cristo, que sob o reinado de Tibério, é o imperador Tibério, foi condenado ao suplício pelo procurador Pôncio Pilatos. Está aí, está lá no Anais 1544 de Tácito do primeiro século, falando da morte de Cristo sob Pôncio Pilatos no tempo do imperador Tibério. Ok? Depois tem aqui um outro testemunho muito claro, né? Do Talmud judaico. O Talmud o que é? É aquela coleção de sabedoria dos antigos judeus. O Talmud, por exemplo, né? Essa coleção de leis dele, o Talmud chamado Sanhedrin 43a, que é um Talmud da Babilônia, ele diz assim: na véspera da Páscoa, suspenderam a uma haste Jesus de Nazaré. Durante 40 dias, um arauto à frente dele clamava: merece ser lapidado, porque exerceu a magia, seduziu Israel e o levou à rebelião. Quem tiver algo para o justificar, venha proferi-lo. Nada, porém, se encontrou que o justificasse, então suspenderam-no a haste na véspera da Páscoa. Está aí um documento judaico, não é cristão, falando exatamente da crucificação de Cristo. E temos ainda um outro historiador judeu do primeiro século, Flávio Josefo, que deixa esse testemunho. Flávio nasceu no ano 37, né? Cristo morreu por volta do ano 33 e Flávio morreu no ano 100. O Flávio Josefo, ele diz assim: por esta época apareceu Jesus, homem sábio, se é que há lugar para o chamarmos homem, porque ele realizou coisas maravilhosas. Foi o mestre daqueles que recebem com júbilo a verdade e arrastou muitos judeus e gregos. Ele era o Cristo. Ele era o Cristo. Por denúncia dos príncipes da nossa nação, quer dizer, dos judeus, Flávio era judeu, Pilatos condenou ao suplício da cruz, condenou ao suplício, à morte da cruz. Mas os seus fiéis não renunciaram ao amor por ele, porque ao terceiro dia ele lhes apareceu ressuscitado, como o anunciaram os divinos profetas, juntamente com 1000 outros prodígios a seu respeito. Está aí, né? Aqueles que querem negar as palavras do Evangelho, é preciso dizer o seguinte: quem atestou a veracidade dos Evangelhos foram os inimigos da igreja, né? Não sei se você estudou um pouco de história, mas lá no século XVIII, aqueles racionalistas, né, principalmente aqueles que fizeram a Revolução Francesa, Renan, Harnack, Rousseau, Diderot, também lá na Alemanha, Harnack, né, aqueles que quiseram destruir os evangelhos, porque eles eram inimigos da igreja, queriam destruir a prova da cristandade, queriam mostrar para o mundo que Jesus era uma farsa inventada pela igreja. Eles, durante 50 anos, estudaram os evangelhos detalhadamente, tentando destruir os evangelhos, e eles foram aqueles que disseram que os evangelhos são autênticos, né? Von Harnack, aquele racionalista alemão, disse: nós trabalhamos 50 anos para tentar destruir os evangelhos, e o que nós conseguimos foi apresentar uma prova para o mundo de que os evangelhos são autênticos. Como se diz, né? O tiro saiu pela culatra. Sabe, meus irmãos, são esses evangelhos que mostram, né, verdadeiramente a ressurreição de Jesus. Outra coisa interessante é o seguinte: alguns querem dizer assim: mas os evangelhos, os apóstolos inventaram essa história da ressurreição, é um mito. Não é um mito. Por que não é? Primeiro, porque os apóstolos, eles eram os primeiros que não acreditavam na ressurreição, né? Quando Jesus apareceu para Madalena e Maria de Cleofas, foram correndo lá contar para os discípulos, o evangelista disse que eles não acreditaram, né? Precisaram ir correndo até o sepulcro. Aí foi Pedro e João correndo. João chegou na frente, mas esperou Pedro, né? Por respeito a Pedro, Pedro entrou na frente e Pedro viu os lençóis ali dobrados, né? O santo sudário, e daquele sudário menor que cobria a cabeça de Jesus, dobrado ali do lado. Prova da ressurreição de Jesus, o sepulcro vazio. Essa foi a primeira prova, né? O nosso bispo aqui, emérito de Lorena, Dom Beni, um dia disse uma frase muito interessante no domingo de Páscoa. Ele disse: os túmulos de todos os fundadores de religiões estão fechados, porque eles estão lá dentro. O único túmulo que está aberto é o túmulo de Jesus, porque não está mais ali, ressuscitou.
Essa foi a primeira prova. Os discípulos, meus irmãos, não acreditavam na ressurreição de Jesus. Como é que eles podiam inventar um mito, escrever todas essas coisas? Eles não acreditavam. Quando Jesus apareceu aos 2 discípulos de Emaús, caminhando para Emaús, Emaús era um local mais ou menos a 10 quilômetros de Jerusalém. Esses 2 discípulos de Emaús, que eram Cleófas, São Cleófas, e segundo a tradição era São Simão, que seria filho de Cleófas, estavam indo para, né, lá para Emaús, e Cristo foi caminhando com eles, explicando para eles as Escrituras. Depois ali na fração do pão, né, eles reconheceram Jesus e Jesus desapareceu. Né? Eles disseram, na conversa com Jesus, eles diziam: será que você é o único que não está sabendo o que aconteceu em Jerusalém? Jesus, um homem, né, que fazia milagres e tal, nós esperávamos que fosse ele que restabelecesse o reino de Israel, mas já tem 3 dias, né, e ele nada. Algumas mulheres disseram que foram lá ao túmulo e viram o túmulo vazio, mas ele mesmo ninguém viu. Isso é conversa de mulher. Quer dizer, não acreditavam. Tomé, né, Jesus apareceu aos apóstolos no cenáculo no dia da ressurreição, e Tomé não acreditou. Não acredito, de jeito nenhum. Mesmo com o testemunho dos discípulos, nós vimos o Senhor esteve aqui e falou: não acredito. Precisou Jesus aparecer de novo 8 dias depois para que Tomé acreditasse. Veja, meus irmãos, os discípulos, eles não tinham a menor condição de inventar a ressurreição de Jesus. Eles estavam morrendo de medo dos judeus, trancados nos cenáculos, né, achando que também eles poderiam morrer. Não tem jeito. Bom, vou começar a responder algumas perguntas ao mesmo tempo em que a gente vai aqui dissecando o assunto. O Rodrigo Gomes pergunta assim: antes de Jesus morrer e ressuscitar, todos que morriam iam para o inferno? Não, Rodrigo, antes de Jesus iam para aquilo que a igreja chama de mansão dos mortos, que os judeus chamavam de Hades ou Sheol. O que é? É um estado onde a alma fica, veja bem, não é um lugar, é um estado em que a alma fica, onde ela não tem ainda a salvação, não tem a visão beatífica de Deus. Ok? Então, o que nós acreditamos, que o catecismo da igreja ensina, é que está lá no nosso credo, né? Morreu, padeceu sob Pôncio Pilatos, desceu à mansão dos mortos e ressuscitou ao 3º dia. Então, o catecismo explica que ele desceu à mansão dos mortos e levou a salvação a todos que viveram antes dele e que eram justos. Veja, o catecismo fala, ele não levou a salvação a todos, não, levou aos que eram justos. E aquela parábola que a gente vê daquele rico, né, e daquele pobre Lázaro, de quem o rico não tinha misericórdia, o rico já estava condenado. Né? Mas então o Cristo desce à mansão dos mortos, aí a redenção que ele veio trazer para a humanidade, então atravessa toda a humanidade, desde Adão até o último homem. É por isso que ele desceu, então, à mansão dos mortos. Ok? Esse é o sentido. Macedo Silva: desde quando se começou a usar o Círio Pascal na vigília? Ô Macedo, essas coisas são difíceis da gente saber, sabe? Seria preciso uma pesquisa muito aprofundada para a gente chegar a saber qual é a data em que isso começou. Os cristãos sempre usaram a vela como símbolo de Cristo ressuscitado. Por quê? Porque a vela, você sabe, o fogo ilumina, o fogo aquece, e o Cristo é a luz do mundo. Né? Então, sempre se usou a vela como um símbolo do Cristo. Agora, exatamente o círio, como é hoje, que o padre coloca lá aqueles 5 grãozinhos de incenso, simbolizando as 5 chagas de Cristo, coloca lá o ano, né, 2017, esse ano, o alfa e o ômega, né, princípio e fim, exatamente quando começou, é difícil de saber. Mas é importante saber que a igreja deu um sentido a isso, né, e por isso existe na igreja. O Vitor Tobias pergunta o seguinte: por que os discípulos estavam tão incrédulos da ressurreição de Jesus? O Vitor, é aquilo que eu falava aqui. Eles não entendiam a palavra de Jesus. Jesus tinha dito, né, eu vou ser flagelado pelos doutores da lei, vão me crucificar, ao 3º dia eu vou ressuscitar 3 vezes. Mas o que acontece é que eles esperavam um Messias que fosse assim, político, terreno, que fosse libertar Israel do jugo dos romanos. Então, eles não acreditavam no Messias que fosse acabar desse jeito, numa cruz. Meu Deus do céu, a cruz era a vergonha. Tanto é que o cidadão romano, ele não era crucificado. O cidadão romano era decapitado quando cometia um crime.
A cruz era para o escravo, o malfeitor, o bandido. Então eles viram Jesus daquele jeito, meu Deus do céu, né? O nosso rei, o nosso libertador, aqueles que eles esperavam que fosse colocar César para. É por isso que Tiago e João, a mãe dele, Senhor, quando o Senhor estiver no seu reino, coloca o teu filho à minha direita, o teu filho à tua esquerda. Eles pensaram que fosse como César, que senta num trono de ouro, tem um primeiro-ministro de um lado, um primeiro-ministro do outro. Eles imaginavam isso. Então, quando Jesus morre, eles, longe de acreditar na ressurreição, eles não entendiam que era o plano da libertação de Deus era um plano espiritual, para tirar do mundo a morte, o pecado, destruir o reino do demônio. Só mesmo depois que Jesus ressuscitou, que eles viram Jesus, tiveram que tocar em Jesus. Jesus teve que aparecer para eles no cenáculo e dizer: eu não sou um fantasma, vocês têm um pedaço de peixe aí para eu comer? Então me dê que eu como. O corpo de Jesus não precisava mais se alimentar, porque já era um corpo ressuscitado. Mas Jesus faz questão de comer. Ali com ele, eu não sou um fantasma. Né? Isso é muito bonito, que mostra que os discípulos jamais eles teriam condições de inventar a ressurreição. Jamais, jamais, jamais. Realmente foi o susto de ver Jesus ressuscitado. Ali, no cenáculo, na tarde do domingo, onde o Cristo instituiu o sacramento da confissão, é que levantou a moral dos apóstolos, levantou o ânimo dos apóstolos. E os apóstolos, a partir daí, a partir de Pentecostes, passaram a ser outras pessoas. Eu quero mostrar aqui depois algumas passagens dos Atos dos Apóstolos, mostrando que todas as pregações dos discípulos eram baseadas na ressurreição de Jesus. É o que deu ânimo, deu força, deu, né, júbilo a eles enfrentarem até os dentes dos leões, dos romanos, as espadas, a morte e os martírios. Eliana Braga, o que significa a bênção Urbi et Orbi, e por que o Papa dá essa bênção no dia da ressurreição de Jesus? Eliana, a palavra Urbi et Orbi em latim quer dizer a cidade e o mundo. Urbi, a cidade, Orbi, o mundo. Então, essa bênção é uma bênção muito especial que o Papa dá no dia no dia da Páscoa, invocando, né, todas as bênçãos do poder da ressurreição de Jesus, que quebrou os grilhões da morte, né, quebrou o inferno, quebrou a força do demônio. Então o Papa dá essa bênção Urbi et Orbi, à cidade de Roma e ao mundo inteiro, porque a bênção pode ser dada à distância, porque bênção não é como um sacramento que tem que ser pessoalmente. Aí sacramento. O sacramental pode ser dado à distância, ok? Rosalie Acioli pergunta o seguinte: Cristo, depois de ressuscitado, permaneceu 40 dias entre os homens, entre os discípulos, né? Ensinando a ele, dando a ele as últimas orientações, diz São Lucas nos Atos dos Apóstolos. Por que quase não temos relatos desses dias? Temos sim, Rosalie. Temos sim, por exemplo, eu posso lembrar aqui alguns relatos desses 40 dias. Por exemplo, Jesus apareceu aos discípulos várias vezes. Primeiro apareceu no domingo da ressurreição, já é o primeiro dia depois da ressurreição, primeiro dos 40 dias, institui o sacramento da confissão, né? Assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós, a quem vocês perdoarem os pecados estarão perdoados. Depois ele aparece lá no lago de Tiberíades, né? Os apóstolos estavam pescando, né? Pedro disse para os apóstolos: eu vou pescar. Foram juntos, passaram a noite inteira pescando, não pegaram nada. Quando eles voltaram de manhãzinha, eles viram alguém na praia. E esse alguém perguntou para eles: ô irmãos, vocês têm aí algum peixe para comer? Eles disseram: não, passamos a noite inteira, não pegamos nada. Então Jesus disse para eles: lance a rede do lado direito, vocês vão pegar. E eles pegaram 153 peixes grandes, diz o evangelista São João. E João estava na barca. Quando aconteceu isso, João percebeu que era Jesus que estava na praia e disse para eles: é o Senhor. E Pedro então pula dentro da água e vai encontrar com Jesus. É interessante, né? João reconhece Jesus, é o discípulo do amor, e Pedro é o discípulo da fé, né? Pedro afoito, já veste uma camisa, estava nu, pula dentro da água e vai encontrar com Jesus. E Jesus, né, tinha armado ali uma fogueira com brasas, colocou os peixes ali e deu para os discípulos comerem. Outra passagem muito bonita nesses 40 dias, né, é aquele em que Jesus fala para Pedro 3 vezes: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Terceira vez, né?
Senhor, o Senhor sabe tudo. O Senhor sabe que eu te amo. Eu te neguei porque eu sou uma miséria, mas o Senhor sabe que eu te amo. Então Jesus disse para ele, apacenta as minhas ovelhas. 3 vezes, né? Dizem os santos padres da igreja que Jesus repetiu 3 vezes, porque Pedro negou 3 vezes. Então Jesus quis dizer 3 vezes, apacenta as minhas ovelhas. É você mesmo, Pedro. Meus irmãos, Jesus é diferente de nós, né? Nós teríamos dado carta branca para Pedro, né? Jesus não é você mesmo, né? Apenas Jesus que dá uma lição de humildade em Pedro. Deixou Pedro cair, deixou Pedro quebrar a cara para Pedro não ser orgulhoso. Pedro tinha dito, eu, Senhor, estou pronto para ir até a morte contigo, né? Na quinta-feira santa. E Jesus disse, o quê? Está pronto mesmo? Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes esta noite. E aconteceu. Meus irmãos, às vezes Jesus deixa a gente também bater com a cara no chão, para a gente deixar de ser orgulhoso, deixar de ser vaidoso, achando que pelo nós mesmos a gente pode fazer alguma coisa para Ele, né? E aí ele lembra lá na Santa Ceia, sem mim nada podeis fazer. Bom, Maria Inês Franco pergunta assim, por que Pedro teve que negar Jesus 3 vezes? Ô Maria Inês, eu acabei de responder aqui, né? Pedro era afoito, né? Quando Jesus disse na quinta-feira santa que ele seria preso, tal, disse, que Senhor? Estou pronto para ir até a morte contigo, né? E Jesus disse, Pedro? Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E negou mesmo, né? Sabe, eu sinto que Jesus ele tinha escolhido Pedro para ser o chefe da igreja. Ele já tinha dito para Pedro, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Mas sabe, Pedro não podia ser orgulhoso, porque não é pelo poder dele que ele ia guiar a igreja, pelo poder de Cristo. Então Jesus precisava quebrar essa arrogância de Pedro, quebrar essa prepotência de Pedro, essa autossuficiência, né? Então, Jesus, né, deixa ele bater com a cara no chão 3 vezes. Mas que bonito, né? Jesus tinha dito para ele, está lá no Evangelho de São Lucas, capítulo 22, Pedro, eu orei por ti, porque Satanás quis te joeirar. O que é joeirar? Joeirar, não sei, antigamente quando se limpava o café, as pessoas jogavam o café numa peneira para cima, né, para sair a casca no vento, e ficava o café, deixa joeirar, né? Satanás quis te joeirar, Pedro, Satanás quis te derrubar, mas eu orei por ti. Então, a oração de Jesus fez com que Pedro não desesperasse, Pedro se arrependesse, chorasse amargamente. Não fez como Judas, que desesperou e foi se matar. Pedro se arrependeu. E quando a gente se arrepende, Jesus perdoa. Então perdoa Pedro e manteve Pedro como chefe da igreja. Mas agora um Pedro humilde. Um Pedro que sabe que não pode contar com as suas forças, tem que contar com a força do Senhor. A Marildo Henrique pergunta assim, Jesus apareceu à sua mãe? Ô Marildo, a gente não tem uma prova disso, né? Mas os evangelhos não falam, mas certamente a gente chega à conclusão que deve ter aparecido a Nossa Senhora, né? Não é possível, apareceu a tanta gente, né? Pedro, Tiago, João. São Paulo fala que ele apareceu a mais de 500 pessoas, né? Lá pelo ano 56, Paulo fala isso, está lá na Carta aos Coríntios, primeira Carta aos Coríntios, capítulo 15, e São Paulo fala assim, muitos ainda estão vivos. Ora, se Jesus apareceu para tanta gente, eu tenho a impressão que a primeira pessoa que ele deve ter aparecido foi a sua mãe. Mas não há relato sobre isso. É interessante, Nossa Senhora está sempre escondida, né? É a senhora do silêncio, é a senhora oculta, né? É aquele modelo de cristão, né, que não aparece, que não quer aplauso, que não quer se exibir. Mas Jesus disse, os humildes serão exaltados. Exatamente ele deve ter aparecido a ela. Ricardo Rodrigues, é verdade que não é aconselhável fazer penitências no tempo pascal? Ô Ricardo, a igreja não proíbe, não. É que a igreja recomenda penitência, como nós vimos no período da quaresma, mas não é proibido fazer penitência no período pascal, não. Pode fazer sim, pode fazer penitência, pode fazer mortificação, pode fazer o que quiser, ok? Não é o tempo favorável, vamos dizer assim, é mais a quaresma, mas a igreja diz que a gente pode fazer penitência o ano inteiro, não tem uma restrição a isso. Adriana Nora, Paulo foi escolhido por Deus, ou Deus deu graças no coração de Paulo, viu graça no coração de Paulo? Adriana,
A conversão de Paulo é uma coisa interessantíssima. Você se lembra que lá nos Atos dos Apóstolos, quando narra o apedrejamento de Santo Estevão, o primeiro mártir da igreja, quem é que chefiava o apedrejamento? Era Paulo, era Saulo. Interessantíssimo. Paulo perseguia os cristãos assim, terrivelmente. Era um fariseu realmente tradicionalista, odiava os cristãos. Mas engraçado que Estevão rezava, né, naquela hora: Senhor, não leve em conta o pecado deles. Né? E a igreja ensina que quando se reza por alguém, você perdoa o inimigo, você converte o inimigo. São Paulo usa uma expressão lá no capítulo 12 da carta aos Romanos, você como que acumula brasas ardentes sobre a cabeça da pessoa, ou seja, você derrete o coração da pessoa. Foi isso que aconteceu com Paulo. Sabe, Paulo era um homem extraordinário, porque Paulo era um judeu, sabia o hebraico, mas como ele nasceu numa cidade romana, né, que estava sob o domínio romano, a cidade de Tarso, o pai tinha comprado cidadania romana, Paulo sabia o latim, Paulo sabia o grego, que se falava o grego ali, e Paulo sabia o hebraico, e Paulo conhecia a Bíblia profundamente, a Bíblia hebraica. Então Deus usou esse homem. Esse homem era um homem extraordinário, cosmopolita, diferente de Pedro, que era um homem simples da Galiléia, que mal sabia, quem sabe, o aramaico. Então Paulo fez aquele trabalho extraordinário, aquelas 4 viagens apostólicas, chegou até Atenas, pregando no Areópago de Atenas, que era o ponto mais alto da cultura do mundo. Todos os reis mandavam lá os seus filhos, etc., para estudar em Atenas. Paulo chega ali no Areópago e discute com os maiores filósofos gregos. Vê que homem extraordinário era Paulo. Né? Então Cristo usou esse homem. Mas a conversão dele se deu, meus irmãos, tenha certeza, porque Estevão era apedrejado, né, perdoando Paulo. Assim como aquele centurião se converteu aos pés do Cristo, porque Cristo também o perdoava. Pai, perdoai-lhes, não sabem o que fazem. Aí a importância do perdão, meus irmãos, sobretudo o perdão aos inimigos, aqueles que nos ofendem. Né? Mas pergunta aqui chegando, eu estou impressionado de ver aí quanta gente, Hudson Carneiro entrando aí na nossa conversa, a gente mandando muitas perguntas, e é importante mesmo aprofundar nessa questão da ressurreição. Dinha Barreto: por que os apóstolos não reconheceram Jesus lá em Emaús? A fisionomia de Jesus era diferente? Odinha, era. A igreja ensina que o nosso corpo ressuscitado, como era já o corpo de Jesus, ele não é mais um corpo fixo como esse aqui. É um corpo que pode mudar de feições. Por que Madalena não o reconheceu no primeiro instante? Achou que era um jardineiro, ali no jardim, né? Perguntou para ele: olha, se você escondeu, se você levou o corpo do meu Senhor, diga onde você colocou que eu vou buscá-lo. Era o próprio Jesus que estava ali. Depois os discípulos de Emaús caminharam, eram discípulos, ou seja, conheciam Jesus. O discípulo conhece o mestre. No entanto, não reconheceram Jesus, a não ser quando Jesus partiu o pão. Né? Isso mostra uma coisa interessante. Nós sabemos que a única pessoa que já ressuscitou além de Jesus foi Nossa Senhora. E você já percebeu como é que Nossa Senhora aparece com feições diferentes? No México, Nossa Senhora apareceu em forma de uma índia asteca, grávida, com cabelo de índio, cor de índio. Né? Na Europa, ela aparece clarinha, branquinha, de olhos azuis, em Fátima, em Lourdes e Medjugorje. Né? Por quê? Porque a feição do ressuscitado pode alterar. Você entendeu? É um mistério de Deus. O corpo ressuscitado é diferente. Jesus entra no cenáculo, diz o evangelista, com as portas fechadas. Não abriu as portas e não rasgou as paredes. Porque o corpo ressuscitado pode atravessar agora a parede. Mas é o mesmo corpo? É o mesmo corpo. Tanto é que Jesus comeu com eles ali. Mas é um corpo agora diferente. Não me pergunte como, que ninguém sabe explicar. Na eternidade a gente vai ficar sabendo. Laudemir Rosa: mansão dos mortos seria como o estado do purgatório? Não, não é o purgatório. O purgatório é um lugar de purificação. A mansão dos mortos, a igreja diz que é um local, um estado, não é local, porque a alma não ocupa espaço, né? A alma é espírito. É um estado assim em que se aguarda a salvação. Entende? Os justos aguardavam então a salvação. Ok? A igreja não explica muito. Sabe por quê, meus irmãos? Porque a igreja também não sabe. A igreja sabe que existe, porque Jesus falou. Os apóstolos aprenderam com Jesus que ele desceu à mansão dos mortos. A alma de Jesus, que não morre, desceu à mansão dos mortos, junto com o Verbo.
para levar a salvação, levar a redenção que ele tinha conquistado com seu sangue, também para aqueles que tinham morrido antes deles. Mas não é exatamente a mesma realidade do purgatório. Por quê? Porque a mansão dos mortos acabou. E o purgatório não, o purgatório continua. O purgatório só vai acabar quando Jesus voltar. Aí todas as almas ressuscitarão, bons e mortos, e haverá então o juízo final e o purgatório acaba. Hernani Araújo de Souza pergunta assim: podemos dizer que Jesus nasceu no ano 0? Hernani, não. Os estudiosos sabem que Jesus nasceu no ano talvez menos 6. Por quê? Quem marcou esse ano 0 para o nascimento de Jesus foi um monge da Idade Média, lá mais ou menos no ano 500 e pouco, né? Um monge chamado Dionísio o Pequeno, era o apelido dele, o Pequeno. Ele fixou o ano 0, que ele pegou o ano de 700 e pouco da fundação de Roma. Só que o Dionísio errou um pouquinho. E como é que a gente sabe que errou? Errou pelo seguinte, porque hoje a história sabe que o rei Herodes, que perseguiu Jesus, ele morreu no ano -4. Ou seja, ele morreu 4 anos antes do ano 0. Ora, se ele perseguiu Jesus, então Jesus nasceu antes do ano 0. Então Jesus deve ter nascido mais ou menos lá pelo ano -6, ou seja, 6 anos antes do ano 0. Por que a gente não muda isso? Porque seria algo assim que realmente complicaria muito as coisas e não teria importância, ok? Então, hoje se sabe que Jesus deve ter nascido 6 anos antes do ano 0, que nós consideramos o ano, né, marco da história. Francisco Bernardo, Jesus foi no inferno? Não, o Francisco, essa palavra inferno, o catecismo da igreja diz que Jesus desceu aos infernos. Não é o inferno de Satanás, dos demônios. Não, a palavra infernis, do grego, do latim, quer dizer interior. O que acontece é que os judeus acreditavam que os mortos, quando morriam, eles iam para o interior da terra, e para o inferno, que eles também chamavam de Hades, mansão dos mortos, né? Sheol, que era o quê? Era o interior da terra, era o inferno. Então Jesus desceu aos infernos. Não é o inferno de Satanás, não. Tanto é que os justos estavam ali esperando a salvação. Entende? Então Jesus não desceu ao inferno de Satanás, desceu à mansão dos mortos, que era inferno no sentido interior da terra. Ok? Aline Pacher pergunta: no nosso credo está dito, donde virá a julgar os vivos e os mortos. Como seria esse julgamento dos mortos? Sendo que quando morremos já somos julgados. Aline, são 2 julgamentos que ele diz que vai acontecer. O primeiro é logo que a gente morre. Isso não há dúvida, está escrito, é o juízo particular. Está escrito lá na carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Está escrito exatamente assim. Está determinado que cada um morra uma única vez, olha, única vez, hein? Não tem negócio de reencarnação. E em seguida vem o juízo. É esse juízo diante de Cristo, que São Paulo fala também na 2ª carta aos Coríntios. Ele fala, né, de novo, né, vamos ter que nos apresentar diante do tribunal de Cristo para receber cada um o bem ou o mal conforme aquilo que tiver feito nesta vida. São Paulo fala clarinho, né, desta mansão, né, desse juízo, lá na 2ª carta aos Coríntios, capítulo 5. Muito bem. E o juízo final? Ele diz que vai haver o juízo final. Por quê? Jesus voltará para julgar os vivos e os mortos. Só que não vai mudar a sorte de ninguém. O julgamento diante de Cristo é um julgamento já definitivo. No juízo particular já se define a sorte eterna da pessoa. Se ela vai para o céu diretamente, se vai para o purgatório completar a sua santificação, e dali ela vai para o céu, ou se ela rejeitou Deus radicalmente, ela pode ir para o inferno, ou seja, viver eternamente sem Deus. Bem, é importante, então, a gente entender o seguinte, que o juízo final, o que ensina o catecismo da igreja? Ele ensina assim, é um juízo onde toda a humanidade vai ser julgada diante de todos os homens. Alguém pergunta, como é isto? Não, como é isto? Para Deus não há problema. Deus pode reunir 10 bilhões de pessoas no mesmo lugar. Por quê? Porque o corpo ressuscitado, como eu disse, ele não ocupa mais espaço. Ele pode atravessar a parede. Então, Deus vai reunir toda a humanidade, não sabemos como, para fazer a justiça universal. O que é a justiça universal? Diante de todos e de tudo, a justiça será feita completamente. Não conseguimos entender isso, só Deus pode explicar isso. Ou seja, todo o mal que lhe fizeram
será reparado. E todo mal que foi feito aos outros também será reparado. Ok? Então, o juízo final, ele tem um caráter de juízo universal. A justiça perfeita será feita. Por quê, meus irmãos? Porque Deus, ele age pela justiça e pela misericórdia. A misericórdia de Jesus nos salvou, mas a justiça divina foi cumprida. O Cristo pagou o perdão dos nossos pecados na cruz. Isso é justiça. E a misericórdia foi o fato de Jesus ter feito isso, algo que nenhum homem podia fazer. Compreendeu? Então, Deus vai fazer a justiça. Nós não vivemos, toda hora se vê na televisão aí, eu quero justiça, justiça seja feita. Toda justiça vai ser feita no juízo final. Pode ter certeza disso. Esse é o caráter do juízo final. Então, no juízo final, Deus vai separar os bons dos maus, céu do inferno, e aí sim acaba o purgatório. É o que a igreja nos ensina. Bem, aqui eu tenho eu queria mostrar aqui esse livro, O Cristão Diante da Morte. Nesse livro aqui, é um livro que eu explico todas essas coisas com detalhes. A morte, o juízo particular, o juízo final, a segunda vinda de Cristo, o que é o céu, o que é o inferno, o que é o purgatório. Nesse livro aqui, né, é parte da teologia que a gente chama de escatologia. Escatologia do grego escaton, quer dizer os últimos acontecimentos. Ok? Então, se você tem dúvida, quer se aprofundar naquilo que a igreja ensina, você pode ter certeza que eu não escapo daquilo que a minha mestra, como dizia João 23, mestra et magista é a igreja. Eu não ensino nada meu para ninguém, não tenho nada para ensinar para ninguém, mas tenho muita coisa para ensinar para os outros que eu aprendi com a igreja. Neide de Maria, tenho medo da morte. Falei isso para o meu pároco, ele me respondeu, você não acredita na ressurreição? E não é isso, eu acredito na ressurreição, mas como lidar com esse medo? Ô Neide, mais uma vez eu vou te mostrar esse livro, O Cristão Diante da Morte. Ok? É claro que nenhum de nós quer morrer. Né? Nenhum de nós queremos viver. Deus nos fez para a vida. Inclusive, Deus nos fez para a vida. Está lá escrito no livro da Sabedoria, capítulo 13. Deus nos criou para a imortalidade. É por inveja do demônio que a morte entrou no mundo. É Sabedoria 2, versículo 22 e 23. É por inveja do demônio que a morte entrou no mundo. Então, está escrito lá, Deus não quer a morte dos seus filhos queridos. Mas nós vamos ter que passar pela morte, por quê? Porque o pecado original estragou a nossa natureza, estragou esse nosso corpo também. Então, Deus tem que refazer esse corpo. Ok? Então, os santos, eles se consolavam diante da morte com vários pensamentos que eu queria aqui rapidamente colocar. Primeiro, eles diziam, eu vou ver Deus. Depois da morte, eu vou ver Deus. Porque ninguém pode ver Deus nesta vida, porque Deus é uma experiência tão forte que nós não podemos vê-lo nessa realidade nossa, que a gente morreria. Então, só depois que morto. Então, os santos diziam, né? Santa Teresinha dizia, eu não morro, eu entro para a vida. Então, os santos, eles entendiam isso. Né? E segundo eles diziam, Santa Teresa d'Ávila dizia, eu morro antes de morrer. O que significa isso? Eu morro para os prazeres dessa vida. Eu entendo que essa vida não é a felicidade plena. Então, eu renuncio a mim mesmo, tomo a minha cruz a cada dia, ou seja, eu morro antes de morrer. E os santos não tinham medo da morte exatamente por isso. Porque eles se desprendiam da vida, dos prazeres, das consolações da vida, de tal maneira que a morte para eles era um consolo. E trabalhavam tanto, sofriam tanto, que a morte era realmente um descanso para eles. Okay? E eles se consolavam também o seguinte, colocando nas mãos de Deus a sua morte. Né? São Bernardo dizia, né, que todo devoto de Maria se salva. E que Maria vem buscar, vem consolar aqueles na hora da morte. São José é chamado pela igreja de protetor da boa morte. Então, entrega essa realidade nas mãos de Deus e não fica pensando nisso. Viva bem. Porque a igreja diz assim, como é que a gente morre? Conforme a gente vive. Quem vive mal, morre mal. Quem vive bem, morre bem. Você imagina uma árvore que esteja inclinada. Quando ela cai, para que lado que ela cai? Ela cai para o lado que ela está inclinada. Ok? Se a sua vida estiver voltada para Deus,
Quando você morrer, você vai cair nos braços de Deus. Então não tenha medo, ok? Não pense na morte, não. Entregue a tua morte nas mãos de Deus. Senhor, eis-me aqui. Eu te entrego. Como Cristo entregou o Espírito ao Pai, né? Nossa Senhora, entrega a minha morte nas tuas mãos. São José, entrega a minha morte nas tuas mãos. E não pensa nisso, vai viver. Na vigilância, na oração, vivendo bem. Ok? É a melhor preparação para a morte. Nízia Vilela, a ressurreição seria para nós uma esperança espiritual. Nízia, não só uma esperança espiritual, a ressurreição para nós é a certeza da vitória, a certeza da vida eterna. O que São Paulo diz? É o ponto fundamental da nossa fé, é toda a motivação de ser cristão. São Paulo diz, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Nós estamos perdendo tempo. São Paulo dizia assim, na segunda carta aos Coríntios, né? Se é só para esta vida que eu vivo, então sou o mais desgraçado dos homens. Porque a vida inteira eu só sofri, São Paulo diz, fui flagelado não sei quantas vezes, fui náufrago não sei quantas vezes, fui, né, perseguido não sei quantas vezes. Se for só para esta vida, que eu acredito em Cristo, eu sou o mais infeliz dos homens. Mas não, eu creio na ressurreição, creio na vida eterna. Eu espero a coroa de louros que o Senhor vai colocar na minha cabeça, de São Paulo. Ele chegava a dizer, né? A morte para mim é lucro. É lucro. Mas por quê? Por causa da ressurreição. Então não é só uma consolação assim espiritual, é uma certeza do cristão. É a virtude teologal da esperança. Né? Com a graça de Deus, eu vou ressuscitar e vou viver eternamente com Deus. Meus irmãos, a vida é uma passagem rápida. O que são 100 anos perto de uma eternidade que não tem fim? Agora, crer na ressurreição é algo decisivo. Quem não acredita na ressurreição não é cristão. Quem não acredita na ressurreição, acabou para ele a fé, acabou tudo. Né? São Paulo diz, se Cristo não ressuscitou, vai perdendo tempo. Né? Muito bem, não param de chegar perguntas aqui, vamos lá. Olha aqui, a Vânia Fonseca diz assim, Judas pode ter ido para o céu ou isso seria impossível? Vânia, é difícil. Jesus chama Judas de o filho da perdição. E Jesus deu a Judas 1000 chances para o Judas se converter. Primeiro, Judas viveu 3 anos com Jesus, viu os milagres todos. Judas estava na Santa Ceia, Jesus deu o corpo dele, né, para Judas comer. Sabe, na esperança do Judas se converter. Quando Judas vai e beija Jesus no Horto das Oliveiras, Jesus ainda fala, mas Judas, é com um beijo que você trai o Filho do Homem. O beijo era aquele, né, aquele ato assim de mais íntimo de 2 pessoas, um para com o outro, de cumprimento, era o beijo, né? Era sagrado. E Judas se toca, muda. Mas Judas, o coração já tinha endurecido. Ele já tinha vendido a Satanás a sua alma, né? Então, é difícil. Veja, a igreja não fala o nome de nenhuma pessoa que esteja no inferno. É uma coisa bonita. A igreja falou mais de 20.000 nomes de santos que ela tem certeza que estão no céu canonizados. Mas ela nunca disse o nome de uma pessoa. Então, não sou eu que vou dizer, né, o nome do primeiro que esteja no inferno. Agora, realmente, há muitos indícios de perdição de Judas, né? Carmen Lúcia, Jesus ressuscitou e apareceu aos apóstolos 40 dias. Onde Jesus ficou nesses dias? Porque ele só foi para o céu depois de 40 dias. Carmen, são coisas difíceis da gente explicar assim 100%, e que a igreja não explica, né? O que a igreja não sabe, eu não sei. Eu costumo dizer assim, não ensine o que a igreja não ensina. Não proíbe o que a igreja não proíbe. Não autorize o que a igreja não autoriza e não queira saber o que a igreja não sabe. Então, não há explicações para essas coisas nos documentos da igreja. Jesus viveu 40 dias, isso nós sabemos. Um corpo ressuscitado, que pode desaparecer da frente das pessoas. Ele desapareceu da frente dos discípulos de Emaús, não foi? Ele muda de feições. É o corpo, São Paulo chama de corpo espiritual. É um corpo novo, diferente. Nós não temos lá, um corpo não precisa comer, beber, dormir, tomar banho, mas não precisa, porque ele é diferente. Né? Então Jesus ficou um estado de vida ressuscitado. Né? E aparecia aos discípulos
Para quê? São Lucas fala isso nos Atos dos Apóstolos, para dar a eles as últimas instruções de como é que a igreja deveria funcionar, como é que a igreja deveria, né? Ele instituiu o sacramento da confissão, depois disse para os apóstolos: ide pelo mundo inteiro, prega o evangelho a todas as criaturas, eis que eu estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Aí depois subiu para o céu, né? Mandou os discípulos: vocês não saiam de Jerusalém, né? Fiquem em Jerusalém até que haja o cumprimento da promessa do Pai, ou seja, a vinda do Espírito Santo. Né? Só depois que vocês, com a força do alto, é que vocês vão ser minhas testemunhas aqui em Jerusalém, na Samaria, etc, etc. Então, meus irmãos, Jesus veio esses 40 dias dando essas últimas instruções, ensinando aos discípulos como deveria ser a igreja, né? Confirmou o primado de Pedro 3 vezes, né? Já falei aqui: apacenta as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. E aí depois, quando ele concluiu tudo isso, ele voltou para o seio do Pai, levando cada um de nós. É uma coisa muito importante a gente entender na ressurreição. São Paulo fala na carta aos Colossenses, capítulo 3, se ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas do alto. Ou seja, nós ressuscitamos com Cristo. Quando? Pelo batismo. Na carta aos Romanos, capítulo 3, ou melhor, capítulo 6, versículo 3 em diante, São Paulo diz assim: ou vocês ignoram que quem é batizado participa da morte e da ressurreição de Jesus. É por isso, meus irmãos, que a igreja quer que toda criança seja batizada e logo. Por quê? Porque antes do batismo, a criança está ainda vivendo fora da filiação divina. Mas no momento do batismo, a criança morre com Cristo. Participa da morte do Cristo, ou seja, morre para o pecado. Morre para a escravidão do demônio e da morte eterna. E renasce como filho de Deus, membro da igreja, templo da Santíssima Trindade, herdeiro do céu. Sabe, uma coisa que eu faço todo dia, e já faz muitos anos, depois que eu entendi isso, depois que eu assisto a missa de manhã, todo dia, eu beijo a pia batismal onde eu fui batizado na catedral da minha cidade. Por quê? E ali eu renovo as promessas do meu batismo. Eu digo: Senhor, diante dessa pia sagrada, em que eu fui regenerado nas águas do santo batismo, em que eu participei da tua morte e da ressurreição, aqui, Senhor, eu renovo as promessas do meu batismo. Renuncio a Satanás, renuncio a todos os meus pecados e professo a fé da Santa Igreja. Eu faço isso todos os dias que eu vou à missa na Catedral de Lorena, onde eu fui batizado. Por quê? Porque aquela pia é o túmulo do meu homem velho e é o berço do meu homem novo. Não esqueça disso. Ali morreu o homem velho e ali nasceu. Por isso que São Paulo diz: se ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas do alto. Aí, meus irmãos, é toda a consequência da ressurreição. Nós temos que celebrar a ressurreição com festa, com alegria, com fogos, mas nós temos uma responsabilidade. Agora nós somos ressuscitados. Não posso mais viver a vida do pecado. Não posso mais viver aquela vida de morte, de pecado. Tenho que viver uma vida nova de cristão ressuscitado. Esse é o nosso compromisso. Eduardo Martinez: Pedro, Tiago e João não se lembram da transfiguração, onde Jesus deu uma amostra da sua glória e disse que guardassem esse fato até a ressurreição? Claro que lembra, Eduardo. Pedro fala na primeira carta dele, João fala também, né? Nós o vimos a sua glória, né? Lá no monte. Eles falam na carta. Leia, você vê a carta de São João, a carta de São Pedro, né? Falam dessa transfiguração de Jesus, sim. É só, eu não tenho aqui de cabeça agora qual é o versículo, né? A pergunta chegou aqui agora, mas você vai ver lá, né? Nós vimos a sua glória no monte sagrado, né? Eles falam, né? Bem claro. Givanildo Cardoso: se os mortos iam para a mansão dos mortos, por que na transfiguração aparecem Elias e Moisés? Bom, a igreja ensina, o Givanildo, que Deus pode permitir que de vez em quando uma alma apareça. Pode. Os santos tiveram muitas aparições de almas.
Santa Teresa d'Ávila, ela dizia que muitas vezes, quando ela rezava pelas almas do purgatório depois da comunhão, ela via almas do purgatório indo para o céu. E há histórias de santos que receberam, né, aparições de almas. Então, é raro, mas a igreja diz que Deus pode permitir que uma alma apareça. Com que finalidade? Duas finalidades. Primeiro, a alma pode aparecer para pedir orações, pedir sufrágio. Há muitas histórias na igreja de santos que receberam visitas de alma. Olha, por favor, mande celebrar para mim tantas missas para eu sair do purgatório. Muitas vezes. E outra coisa para mostrar que a eternidade existe. É uma outra coisa. No caso de Moisés e Elias, Jesus queria dar para os discípulos, Pedro, Tiago e João, uma prova de que Jesus era realmente Deus, o Filho de Deus, o Messias, que estava em caminho de Jerusalém para ser crucificado, para que os discípulos não se escandalizassem com a ressurreição dele. Então, Moisés e Elias conversavam com Jesus exatamente sobre o quê? Diz o evangelista, sobre a paixão que o Cristo ia sofrer em Jerusalém. Ok? Então, os dois que representam o quê? A lei e os profetas. Moisés que representa a lei todo o Antigo Testamento. E os profetas que representaram em Elias, que foi o maior dos profetas do Antigo Testamento. Os dois autenticam para os apóstolos, Pedro, Tiago e João, a grandeza de Jesus. Ou seja, Cristo veio cumprir aquilo que estava na lei e nos profetas falando dele. Por isso que Jesus muitas vezes diz assim, para que se cumpra as Escrituras, para que se cumpra as Escrituras. Porque Moisés e Elias é que atestaram tudo isso. Ok? Esse é o sentido. Muito bem, Hudson Carneiro, é verdade que já existia a crença na reencarnação na época de Jesus? Bom, existia, mas não era a crença dos cristãos. Houve reencarnação lá desde dos chineses, dos hindus, né, tem psicose, que é de antes de Cristo, mas crença cristã de reencarnação nunca existiu. Okay? A igreja nunca endossou a crença na reencarnação. Keila Silva, é claro, se a igreja fala que a nossa salvação é dada pela ressurreição de Cristo, como é que vai ensinar a reencarnação? Quem acredita na reencarnação não acredita que a pessoa vai ser salva pela ressurreição de Cristo. A pessoa acredita que a pessoa vai ser salva por sucessivas reencarnações. Quem acredita em reencarnação não acredita que exista céu, inferno e purgatório. Quem acredita na reencarnação acredita que todo mundo vai se salvar. Nem que tenha que passar por muitas reencarnações. Não. Carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27, é bem claro. Está determinado que cada um morra uma única vez, em seguida vem o juízo. A nossa ressurreição é baseada exclusivamente na ressurreição de Cristo. Keila Silva, as pessoas falecidas, conforme a vontade de Deus, ao desencarnar, veem a face de Deus? Bom, o que nós sabemos é o seguinte, quando alguém morre, o corpo vai para a terra e se decompõe. Né? A alma volta para Deus. O espírito não morre, porque o espírito, nossa alma, é criada à imagem e semelhança de Deus. Então a alma não pode morrer. Se a alma não pode morrer, ela vive eternamente. Não existe alma dormindo. Nossos irmãos separados, protestantes, eles dizem, não tem ninguém no céu, não tem ninguém no purgatório, não existe isso. Né? Porque está todo mundo dormindo. Ora, meus irmãos, a igreja ensina que a alma não dorme. O que dorme é o corpo. A alma não tem olhos para fechar. A alma é puro espírito. Então a alma vive. A partir da morte, ela vai para Deus. Ou ela experimenta a felicidade eterna do céu, ou se purifica no purgatório, porque nós rezamos pelas almas do purgatório em todas as missas, e com indulgências e tudo mais. Né? Ou se a alma rejeitou Deus radicalmente por culpa dela. Eu repito mais uma vez, o catecismo diz que não é Deus que joga ninguém no inferno, fique tranquilo. É a própria alma que rejeitou Deus radicalmente que vai para o inferno. Ok? Então é isso que a igreja nos ensina. Silvana e Luiz, qual a diferença entre ressurreição e reencarnação? Ô Silvana, acabei de explicar. Para nós, ressurreição é a nossa salvação pela morte e ressurreição de Cristo. Cristo vai reunir a nossa alma a um corpo que ele vai refazer. Agora, como é que vai ser isso, nós não sabemos. Mas a igreja
É dogma de fé. Creio na ressurreição da carne. Isso vem de Cristo e dos apóstolos. Nosso credo tem 2000 anos. Vem de onde? Vem dos apóstolos. Vem do símbolo dos apóstolos. Com quem que os apóstolos aprenderam isso? Com Cristo. Jesus fala da ressurreição do último dia. É Cristo quem fala isso. Então, haverá uma ressurreição. Por causa da ressurreição dele. A força da nossa ressurreição existe por causa da ressurreição dele. Hoje nós estamos unidos a Cristo pelo batismo. São Paulo já disse, nós participamos da morte e da ressurreição, mas por causa dele. Reencarnação é diferente, eu já expliquei. É uma crença que a igreja não acredita, que as pessoas se salvam, né, por sucessivas reencarnações. Desencarna, encarna, desencarna, encarna, a igreja não acredita nisso. Respeitamos quem acredita, não é? Cada um vive a crença que quer viver e deve ser respeitada, é chamada liberdade religiosa, mas a igreja... Desculpa, eu estou hoje um pouco resfriado, então de vez em quando tem que dar uma paradinha aqui, né, para a gente poder continuar. Mas tudo bem. Tem aqui a pergunta da Roseli Ferreira. Jesus diz ao bom ladrão, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Podemos entender como a volta de Jesus se dando após a nossa morte? Sim, de certa forma sim. A gente não sabe quando é que o Cristo vai voltar. Ele disse que nem ele sabia, nem os anjos sabiam. Santo Agostinho diz que ele, como Deus, sabia. Por que ele fala que ele não sabia? Porque, como homem, não estava na missão dele revelar isso. Então ele fala, eu não sei. Ele diz, não é da minha conta explicar isso. O Pai não quer que eu explique. Claro que ele sabe. E aí ele explica que Deus meio que pode ir adiando a volta de Cristo para que mais gente se converta. Quando perguntaram para São Pedro, por que Jesus ainda não voltou? Pedro disse, olha, porque a paciência de Deus. Deus quer dar tempo ainda para que muitos se convertam. São Pedro fala isso na carta dele lá. E diz para Deus, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Então, tudo bem, mas só Deus sabe. Inclusive, o Papa João XXII, lá por volta de 1400 e pouco, proibiu que alguém, usando a Bíblia, faça cálculos para marcar qual é o dia, qual é a hora que o Cristo vai voltar. Ninguém sabe. Ok? A gente tem que estar preparado. Porque quando é que nós vamos encontrar com Cristo? Na morte. E quando é que a gente vai morrer? Ninguém sabe. Né? Meu pai dizia assim, o que precisa para fechar uma porta? Só uma coisa, que ela esteja aberta. Né? Você só não fecha a porta que já está fechada. Só não morre quem já morreu. Né? Qualquer um que está vivo pode morrer. Então, Jesus recomenda o quê? Vigiai e orai. Por quê? Porque ele vem como um ladrão. Não na maldade do ladrão, para roubar, matar, não, ele vem na surpresa do ladrão. Se vocês soubessem a hora que o ladrão vem, vocês ficavam vigilantes. Né? Mas ele vem exatamente na hora que a gente está dormindo. Então, ele diz, vigiai e orai. Né? Muito bem. João Paulo queria uma indicação de livro para entender quando a igreja tomou a forma de igreja católica de fato. Ô João Paulo, eu escrevi um livro que eu chamei de A Minha Igreja. Eu explico nesse livro o que a gente sabe, o que a igreja revelou. Quando é que começou a igreja católica? Começou com Jesus Cristo. Jesus Cristo disse para Pedro, tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Olha aqui, a minha igreja, nesse livro aqui, olha, né? A minha igreja, você está vendo aí de cabeça para baixo, né? A minha igreja, por que eu botei esse minha bem grande? Porque é dele a igreja. Então a igreja começou com ele. E por isso que já no primeiro século, nós encontramos documentos do primeiro século. Por exemplo, Santo Inácio de Antioquia, que foi do primeiro século, ele fala de papa, bispos e diáconos. A palavra papa não era usada ainda, era usada bispo de Roma, mas fala de presbíteros e fala de diáconos. E até hoje a igreja tem a mesma constituição. Então a igreja começou lá com Jesus e com os apóstolos, celebrando a missa nos domingos, no primeiro dia da semana, você vê lá nos Atos dos Apóstolos, né? Capítulo 20 e 28, no primeiro dia da semana se reuniam para a fração do pão. Né? Se você quiser conhecer mais profundamente também, eu escrevi escrevi sobre a história da igreja, né? A história da igreja, esse aqui é um volume da história da igreja antiga. Eu escrevi já também a história da igreja na Idade Média,
que vai até o ano mais ou menos 1500, e já terminei também a história da igreja moderna e contemporânea, que deve estar sendo publicado aí, acho que mais uns 2 meses deve estar sendo publicado. Porque conhecer essa história da igreja, aí eu coloco os documentos do primeiro século da igreja, os martírios, as atas dos martírios, né, de São Policarpo de Esmina, né, Santo Irineu. Aí você vai sentindo, né, a raiz da igreja é de 2000 anos. Nossa igreja não é uma igreja de 100 anos, não, 200 anos. Nossa igreja é uma igreja de 2000 anos. Né? Fundada sobre Pedro e os apóstolos pelo próprio Jesus Cristo. Muito bem. João Paulo queria uma indicação. Bom, já coloquei essa pergunta do João Paulo. Selma de Fátima. Quem crer em Jesus e não for batizado será salvo? Ô Selma, se a pessoa renegar o batismo por própria conta, conscientemente que o batismo é necessário para a salvação, essa pessoa pode, ela está se condenando. Porque Jesus diz lá no Evangelho de São Marcos, capítulo 16, quem crer e for batizado será salvo. O que ele diz para Nicodemos? Nicodemos, quem não renascer pela água e pelo Espírito não pode entrar no reino dos céus. É por isso, meus irmãos, que a igreja não quer que nenhuma criança morra sem batismo. Por quê? Porque, como eu expliquei aqui, o batismo, a criança participa da morte e da ressurreição de Jesus, ou seja, a pessoa é redimida, ela é salva no batismo. Bem, agora o catecismo diz assim, aqueles que morrem sem o batismo, sem culpa, eles podem se salvar, desde que tenham vivido de acordo com a sua consciência. Porque a consciência é a voz de Deus na pessoa. O índio, lá no meio da selva, nunca viu falar de Deus, de igreja, de evangelho, de nada. Né? Ele pode se salvar? Pode. Porque dentro dele há uma lei de Deus, que é a consciência. Então o catecismo diz, se ela viver, né, de acordo com a sua consciência, nos canais extraordinários da misericórdia, estou falando extraordinários, pode se salvar. Porque o canal extraordinário é quem crer e for batizado será salvo. A criança é batizada na fé dos pais e da igreja e é batizada de verdade. Ok? Olga Carmen pergunta o seguinte, na mansão dos mortos, estavam juntos bons e maus? Eu tenho a impressão que não estavam juntos, não. Né? Sabe, eles estavam ali. É como eu disse, a mansão dos mortos, meus irmãos, não é um lugar. Assim como o purgatório não é um lugar, esqueça lugar. Quem está na mansão dos mortos, estava ou está no purgatório, é o espírito, é a alma. Alma, você não pega. Alma não queima. Quando fala o fogo do purgatório, não é esse fogo que nós temos aqui do fogão, da lenha, não. Porque esse fogo da terra, ele só pega na matéria. E a alma não tem matéria, a alma é por espírito. Que fogo é esse, então? É a dor da alma, do arrependimento, do espírito. Quando você está assim angustiado, né? Triste, magoado, é essa dor. A dor da alma. Você entendeu? Então, a alma não ocupa espaço. Então, na mansão dos mortos, não tem sentido perguntar se os bons e os maus estavam juntos. Não estavam juntos, cada um estava na sua realidade. Entendeu? Que não é como você reunir as pessoas numa sala ou num quarto, é diferente. Macedo Silva, qual o sentido da oração das vésperas, nas solenidades, inclusive na Páscoa? O Macedo, as vésperas, né? A palavra véspera vem de vésper, que significa aquela primeira estrela que aparece é Vênus. Vênus, a primeira estrela, quando começa a escurecer, a primeira estrela que você vê brilhar no céu aí é Vênus, que no latim é vesper, daí deu véspera. Ou seja, é a oração das 6 horas da tarde, mais ou menos. Entendeu? Por que tem sentido? Porque é a oração que prepara, né, para a celebração da Páscoa, ok? Ou se é no dia da Páscoa, de certa forma também completa a celebração. Né? Os salmos bonitos, as orações bonitas, né? Pedindo nas vésperas da preparação e depois no dia da Páscoa, pedindo que as bênçãos da ressurreição do Cristo desça sobre nós, desça sobre a igreja, desça sobre as almas do purgatório, etc. Tem um sentido muito profundo na liturgia das horas. Né? João Eric, é verdade que a imagem da nossa alma é jovem? Ô, Eric,
É difícil falar de imagem da alma, que a alma é espírito, né? Deus vai nos dar um corpo novo. Esse corpo vai ser mais do que um corpo jovem, vai ser um corpo... São Paulo fala um corpo glorioso. Na carta aos Filipenses, capítulo 3, versículo 20, São Paulo diz assim: é do céu que nós esperamos o Salvador. Né? Nós somos cidadãos do céu. É de lá que nós esperamos o Salvador, o Redentor, que vai nos transfigurar num corpo glorioso. Quer dizer, vai ser o corpo mais bonito que você pode imaginar. Né? Tudo que você gostaria de ter no seu corpo, né? Os cabelos bem arrumados, né? Não sei, os olhos bem bonitos, pode ter certeza, vai ser a coisa mais maravilhosa, mas eu não sei explicar a você. Não tem como a gente explicar. Só na eternidade a gente vai saber. Eu queria mostrar a vocês aqui algo muito importante. Eu estava falando que os apóstolos, eles não tinham dúvida da certeza da ressurreição. Eles não acreditavam, mas depois... Tanto assim, eu gostaria de mostrar aqui quantas citações, por exemplo, nos Atos dos Apóstolos, quando eles começaram a pregar Jesus para o mundo, quantas vezes eles citavam a ressurreição. Então, por exemplo, eu gostaria de colocar aqui, São Paulo, por exemplo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 6, São Paulo atesta que ele ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E foi visto por Kefas é Pedro, né, pedra, e depois pelos 11. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive. Tá aí. Depois, né, quando eles começaram a pregar, veja, nos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 32, São Pedro: Deus ressuscitou esse Jesus e disto nós somos testemunhas. No dia de Pentecostes. Atos 2, 32. Atos 2, 36. Saiba com certeza toda a casa de Israel, Deus o constituiu Senhor e Cristo, esse Jesus a quem vós crucificastes. Depois, carta aos Romanos, capítulo 14, versículo 9, São Paulo: Cristo morreu e reviveu para ser o Senhor dos vivos e dos mortos. Apocalipse 1, 17, São João, né, no Apocalipse: eu sou o primeiro e o último, o vivente. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos e tenho as chaves da morte e da região dos mortos. Vejam, é tudo em cima da ressurreição. Atos 4, 32, São Lucas: com grandes sinais e poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor. E aí vai, né? São muitas e muitas passagens que a gente encontra, ou seja, a gente percebe que aqueles apóstolos medrosos, tímidos, o que deu a eles alento, motivação, certeza, foi a ressurreição de Jesus. Aí ninguém mais segurou esses homens. Aqueles homens que eram cheios de defeitos, né? Aqueles homens que eram mesquinhos, Pedro e João querendo ocupar o primeiro lugar, Tomé que não acreditava, precisou botar o dedo nas chagas de Jesus. Meu Deus! João e Tiago querendo descer fogo do céu sobre o povo da Samaria. Jesus tem que chamar a atenção deles. Meus irmãos, depois da ressurreição, esses apóstolos acabaram com essas picuinhas todas. E quase que todos foram martirizados. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Quanto a Santo Irineu de Leão, né? Que quando foram crucificar Pedro, porque Pedro não era um cidadão romano, então ao invés de ser degolado, foi crucificado, né? Paulo foi decapitado. Pedro disse: eu não sou digno de ser crucificado de cabeça para cima, eu quero ser crucificado de cabeça para baixo. Veja que coisa impressionante, né? Então, para nós também, meus irmãos, a certeza da ressurreição tem que ser a motivação, tem que ser a nossa alegria de viver bem, de viver sem pecado, de levar o nome de Jesus às pessoas. Porque, como diz São Pedro, lá nos Atos dos Apóstolos, capítulo 4, né, quando ele ressuscitou não, ele curou aquele aleijado na porta do templo, né? Ouro e prata nós não temos, mas olha para nós. Olharam para Pedro e João, né? Em nome de Jesus ressuscitado, levanta e anda. E aquele rapaz levantou, curado, né? E aí os fariseus quiseram saber em nome de quem esse homem foi curado, e disseram: em nome de Jesus. Não existe outro nome embaixo do céu no qual nós tenhamos salvação, a não ser no nome de Jesus. Sabe, meus irmãos, então é por causa da ressurreição de Jesus que nós temos que ter também o ânimo, a coragem, a disposição
de enfrentar cansaço, enfrentar outras coisas, para falar de Jesus às pessoas. Bem, Fran Egídio, você diz que Deus não manda ninguém para o inferno, mas a alma recusa o céu. Olha, isso está escrito no catecismo da igreja, ok? Para a alma recusar o céu, ela tem medo de Deus. Fran Egídio, a igreja não explica o que é esse renunciar a Deus. A igreja diz assim, é a pessoa que endureceu o coração, ok? Fechou o coração para a graça de Deus. Deus está dando perdão e a pessoa fecha o coração. Veja o exemplo de Pedro e de Judas. Os dois cometeram falta gravíssima. Ambos praticamente venderam Jesus. Judas vendeu por 30 moedas, era o preço de um escravo. Pedro negou 3 vezes. Não conheço esse homem, não sei o que você está falando. Não sei quem é esse homem. Meu Jesus amado, aquele Pedro, escolhido para ser o chefe da igreja, que viu Jesus andar sobre as águas. Mas qual foi a diferença da atitude dos dois? Pedro se arrependeu, chorou, acreditou na graça de Deus, a misericórdia, e se salvou. Judas parece que não, desesperou, foi se matar. Entende? Então, o catecismo da igreja fala bem claro, não é a igreja, é a alma que rejeita Deus. O filho pródigo não rejeitou o pai? Rejeitou. O filho pródigo rejeitou o pai. Então, aqui, olha, no catecismo da igreja católica, isso é importante o catecismo, porque aí a gente não vive o que a gente quer, o que a gente pensa, a gente vive aquilo que a igreja ensina. Se você pegar aqui o catecismo, estou pegando aqui na minha mão, quando ele fala, por exemplo, do inferno, eu vou dizer a você qual é o parágrafo. Olha, parágrafo 1033, né? 1034, o catecismo fala bem claro aí, né? Sabe, num desses parágrafos aqui, olha aqui, o parágrafo 1037, achei, olha o que ele diz aqui. Deus não predestina ninguém para o inferno. Para isso é preciso uma aversão voluntária a Deus, entre parênteses, um pecado mortal. Uma aversão, a pessoa não quer saber de Deus. Ok? E persistir nela até o fim. Quer dizer, Deus vai fazer de tudo para tirar a pessoa desse endurecimento do coração, mas se a pessoa persistir até o fim, se ela morrer assim, aí paciência. Deus a chamou, ela não quis vir, né? Então, o catecismo diz aqui, né, que é preciso, então, a gente pedir essa graça a Deus, que a gente não morra nesse endurecimento. Por isso que a oração da Ave Maria a gente reza, né? Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Porque a hora da nossa morte é a última chance que Deus vai nos dar, e vai nos dar, entendeu? Então tem que agarrar aí essa chance. Mas quem vive buscando Deus, meus irmãos, mesmo que cometa seus pecados, está aí o sacramento da confissão para nos livrar dos pecados. Nós vamos cair nos braços de Deus. Mesmo que nós todos tenhamos que passar pela purificação do purgatório, mas a gente dali, a gente vai para os braços de Deus. Bem, Eliana Brasil pergunta assim, por que sábado após a morte de Jesus é chamado sábado de aleluia? Na verdade, o aleluia quer dizer o quê? Aleluia quer dizer louvor a Yahvé. Aleluia. Esse Iá é Yahvé. Aleluia é uma expressão de louvor a Deus. Né? Por que sábado da aleluia? Porque no sábado, à noite, a gente celebra a vigília pascal, ou seja, a ressurreição. Só que o povo deturpou isso. Né? Fez um aleluia de gente jogando moeda para as crianças, aleluia, aleluia, cada um pega. Quer dizer, virou uma coisa assim da religiosidade popular. Mas, na verdade, é sábado santo. Esse é o nome do sábado. Sábado da morte de Cristo, das dores da Virgem Maria, dor da soledade de Nossa Senhora. Soledade quer dizer solidão. Ok? À noite, na vigília pascal, nós celebramos o aleluia. Né? Cantado, o aleluia, que não é cantado na quaresma, porque aleluia é esse louvor a Deus determinado.
Bem, meus irmãos, já estamos aí numa longa conversa. Nós temos uma loja virtual com todos os nossos livros. Você sentar aí na internet, loja.cleofas.com.br, você encontra esses livros todos que eu falei aqui, que você está vendo aqui nessas nossas estantes aqui do meu lado também. São muitos livros meus e de outros autores que ajudam a nossa fé. Amanhã, a nossa conversa, a nossa live será às 20h30, se Deus quiser. Só não haverá se houver algum fato extraordinário. Mas, se tudo correr bem, amanhã, 20h30, nós vamos aí conversar mais um pouco sobre essas coisas da nossa fé, que nos engrandecem, nos edificam. Eu quero agradecer ao Senhor, sabe, com você essa oportunidade. Eu não esperava que um dia eu pudesse fazer esse programa. Mas, meus irmãos, eu agradeço a Deus porque, para e passo, Deus vai abrindo portas para evangelizar. Eu nunca pensei na minha vida em fazer programas pela Canção Nova. Nunca pensei na minha vida em escrever livros, em fazer palestras, em andar pelo Brasil, andar pelo mundo, escrever na internet. Nunca pensei em nada disso. Deus foi abrindo portas e portas e é graça e dom de Deus. Deus seja louvado por causa disso. Eu não quero nenhum aplauso, nenhum agradecimento. Quero que tudo seja para a honra e glória de Deus. Mas agradeço ao Senhor, junto com você. Que Ele nos dê a sua graça, que Ele nos dê a sua bênção, como diz lá o Salmo 66, né? E assim nós podemos viver na sua paz. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Continua a sua vida. Vá em paz, que Deus te acompanhe.